A paz do Senhor, meus irmãos! Chegamos na lição número 5 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. Estamos progredindo neste conhecimento a respeito do tabernáculo. Hoje nós vamos trabalhar a questão do tabernáculo e a sua mensagem para a igreja, que é o título desta lição. Nesta mensagem que o tabernáculo passa para a igreja, é importante nós notarmos que há referências que levam o povo de Deus a refletir sobre a forma orgânica, mas também da questão do tabernáculo como um organismo, ou seja, nós temos na questão orgânica toda a estrutura, como era organizado, a sua liturgia, seus cultos, seus eventos, tudo isso está na estrutura, na questão orgânica, mas também há um princípio espiritual, que aí é a questão do organismo, como que isso funciona no campo espiritual, como que Deus recebe essa adoração, o culto, como que o perdão é realizado. Então, tudo isso vai envolver uma referência que a igreja atual, ao olhar para o tabernáculo, ela vê a tipologia do que o Senhor pensa, do que o Senhor requer, daquilo que o Senhor tem como propósito. E o seu propósito é um propósito de amor, para que ele possa sempre resgatar, para que ele possa se aproximar, para que haja um relacionamento com o seu povo. Isso aconteceu lá no passado e acontece nos dias de hoje. Então, esse relacionamento passa por uma organização, mas também passa por uma questão de organismo, ou seja, o campo espiritual, o mundo espiritual agindo. Amém? Então, vamos lá. O tópico 1 fala o seguinte: o tabernáculo e o culto a Deus. Nós temos que entender que o povo estava escravo no Egito. A referência religiosa a qual eles tinham estava à sua volta, que era a religião egípcia. A religião egípcia, politeísta, seus vários deuses, suas formas estranhas àquilo a qual os pais executaram como culto, como ato religioso. Então, o primeiro momento, o Senhor ele requer que o povo saia do meio do Egito. O Senhor não vai abrir uma igrejinha no Egito, não. Ele leva para o deserto, lá não tem nada. Ele vai reconstruir a questão religiosa do povo. Primeiro, vai fazer uma conversão litúrgica. Ele vai dizer, olha, o culto que vocês devem prestar é dessa forma, tem esse sentido, tudo isso tem que ser realizado, não como eles fazem no Egito. Então o Senhor ele faz uma conversão, ele muda totalmente o quesito religioso, litúrgico na cabeça desse povo. Também a ausência do sincretismo. Agora só se adora o único Deus. Existe uma forma para isso. Não inventando, não com gambiarra, não com as invencionices que os egípcios tinham em seus templos. Agora o Senhor vai reformular como que se dá este culto, ok? Essa adoração. Mas também um sentido espiritual. Agora esse povo ele é convertido mentalmente, a sua mente ela é mudada. Agora há uma racionalidade. Como que se deu este culto? Por quê? Para quê? Onde fazer? Qual o sentido? Qual é o resultado depois de um culto, depois do sacrifício, depois do perdão? O que acontece? Então o Senhor ele traz essa mudança, essa conversão, tanto da prática religiosa como da questão espiritual. Ele começa a fazer uma regeneração no interior de cada israelita. Amém? Para isso, a gente precisa ir para o tópico 1.1, o culto prestado a Deus. Primeiro, nós temos que definir o que é o culto. Bom, a definição de culto é conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade.
Ora, então a questão é adoração. Então são atos, são questões que eu vou executar para que haja uma adoração a alguém. Então o resultado do culto deve ser adoração. Culto sem adoração é um culto falido. Ele não surtiu o efeito a qual deveria ter, que é a adoração. Então o resultado do culto deve ser a adoração. A adoração já é definida como ato ou ação de venerar ao Santíssimo, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Ou seja, no culto você tem ações corporais, você tem ações humanas realizadas, porém, na adoração já é lá dentro, é no interior do homem. É o homem que sente, ele tem uma consciência disso, e aí ele tem afeto, porque ele ama, ele tem carinho, ora, proximidade, relacionamento, ele tem as palavras de homenagem, e nós os pentecostais temos muito bem isso, e nós fazemos bem, quando é bem feito. Nós expressamos com nossa boca, nós expressamos com as nossas mãos, nós expressamos tudo aquilo que já está lá dentro. A adoração começou lá dentro e agora nós, eclode. Vai eclodir e quando eclodir, aí vem a manifestação do culto. O culto começa a ter um sentido, o culto começa a ter visibilidade. Então, primeiro nós temos o culto, com a sua liturgia, com seus ritos, com todas as atitudes que o homem toma diante desse momento. Agora, este culto ele tem que produzir a adoração. E a adoração ela começa no interior de cada homem, ok? Ela vai envolver o sentimento do homem para com o divino, no caso o eterno, nosso Deus. Sabendo disso, vamos ainda continuar na questão do culto. Um culto prestado a Deus, tópico 1.1. Primeiro, os requisitos para que haja uma adoração no culto, ele deve passar por esses aspectos. O primeiro, a reverência. É necessário que tenha um comportamento que vá de acordo com aquilo a qual está sendo proposto. Homens diante de um Deus Todo-Poderoso. Também a santidade. O culto, quando há adoração, ele tem uma exclusividade. Essa adoração ela é exclusiva. Exclusiva a quem? Ao nosso Deus. Também a adoração no culto, ela tem que ter temor, sinceridade. A adoração ela deve ser verdadeira. O outro ponto é humildade. Deve haver modéstia. Homens falhos diante de um Deus Todo-Poderoso. Não podemos ser como o fariseu. Olha, eu não sou como o ciclano, eu não sou como esse publicano, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. A adoração verdadeira, ela passa pela humildade. O adorador, ele deve ser humilde, ele tem que reconhecer que ele está diante de um Deus que é muito melhor do que ele. Muito melhor. Então, deve haver modéstia. E a comunhão. Deve haver uma concordância. Essa comunhão, ela passa tanto da questão horizontal, com a irmandade, mas também com o vertical, com o eterno. Então, a comunhão, ela deve passar por esses campos. Se não tiver de acordo com um desse, então não vai estar com o outro, porque um depende do outro. Então, é necessário que haja uma concordância. Então, esses requisitos para que possamos ter o resultado adoração no culto são necessários, essenciais para que ocorra. Amém? Ainda dentro do tópico 1.1, nós temos que verificar onde inicia a adoração. Onde a adoração inicia? E aí, o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, ele dá essa resposta. João 4:23 diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. O Pai está procurando adoração? O Pai está procurando adoradores que tenham adoração. Essa é a questão. O Pai procura adoradores que tenham adoração em sua vida. E essa adoração, esses verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai onde? Em espírito, no seu interior. Eles honram o nosso Deus com uma vida exemplar, eles honram o nosso Deus com uma mente temerosa a Ele, eles honram ao nosso Deus de todas as formas possíveis, de que começa lá dentro e expressa lá fora. Mas nem toda adoração ela é expressiva. Tem adoração que só o Pai vê, os homens não veem. E essa deve ser a melhor, porque é verdadeira. A adoração não é estritamente talento, música, barulho, emocionalismo. Aqui está um ponto muito interessante. Muitos cultos, as pessoas pensam que porque alguém canta bem, está acontecendo ali adoração. Não, pode ser apenas exibicionismo. Ou seja, a adoração não está ligada estritamente a talento. O mundo também tem talento. A adoração, ela está ligada ao que nós já falamos, em um quebrantamento espiritual. Ela começa lá dentro, essa adoração. Então, a questão de alguém cantar pode ser apenas uma forma de adorar, porque a adoração não envolve apenas música. E os nossos jovens têm isso na mente, que é adoração, então é música, worship. A moda agora é worship. Ora, a adoração, ela é muito mais profunda do que isso. Cantar, o mundo canta. Talento, o mundo tem. Porém, a verdadeira adoração começa no interior do homem. Não estou aqui dizendo, então não pode ter talento na adoração? Pode, é bom, é muito importante isso. Porém, não é essencial. Não é essencial. E a igreja precisa ter discernimento. Muitas das vezes tem pessoas cantando em nossos congressos, em nossos cultos, e são pessoas que não são adoradores, estão em pecado, mas tem talento e a igreja fica pipocando, acha que aquilo é uma verdadeira adoração. Não é, é apenas talento. E a igreja precisa de discernimento. E é isso que temos que colocar para os jovens. Música. A música, ela é uma forma a qual a adoração pode estar. Porém, ela não é exclusividade da adoração. As pessoas confundem música com adoração. Louvor, não. Música é música. Música é música. Agora, a adoração, louvor ao Deus Todo-Poderoso, aí é outra coisa. Envolve um homem quebrantado, envolve uma mulher quebrantada diante do Deus Todo-Poderoso, envolve um homem e uma mulher santificado diante do Deus Todo-Poderoso, envolve um homem e uma mulher que tem atitudes santas diante do Deus Todo-Poderoso. Barulho. As pessoas confundem muito, e aqui vai um alerta, meus irmãos. A bateria da igreja, muitas das vezes, ludibria a igreja. E aqui nós temos que ter esse discernimento. Não é porque o baterista tem uma pegada de bater ritmadamente e isso causar algum tipo de efeito na mente das pessoas, que isso é adoração. E as pessoas começam a fazer estardalhaço dentro do culto. Culto não é bagunça, culto não é rodopio, culto não é caicai. Isso não faz parte da nossa doutrina. A nossa doutrina é pentecostal e o nosso culto é racional. Uns falam em línguas, há profecias, há canto, há louvores, louvores de inúmeras formas, não apenas na música, mas em falar. Tudo isso nós temos que nos atentar. E aí, meus irmãos, tem um livro da CPAD, O Espírito e a Palavra, de Gutierrez Siqueira, que fala muito bem sobre isso. A questão da manifestação do Espírito Santo. Essa manifestação, ela é ordeiro, o Espírito Santo é ordeiro. Um culto que tem a presença do Espírito Santo, onde a adoração está sendo evidente, ele não tem bagunça, não é
simplesmente pelo barulho, trazer um emocionalismo, que esse aí é outro ponto. Muitas das vezes as pessoas, elas são levadas a uma emoção altíssima, de forma que elas acham que foi Deus, que houve ali uma adoração. Não, nem sempre. A adoração, ela vai muito além disso, mas ela envolve o mundo espiritual, envolve o nosso espírito. Somos compostos de quê? Espírito, alma e corpo. Esse espírito é a substância imaterial que Deus colocou em nós, e através dela nós sentimos Deus. Essa substância imaterial, ela é celeste, foi o Senhor que colocou. Zacarias 12, verso 1 diz que o Senhor gerou o espírito do homem no seu coração e colocou no corpo. Ou seja, é a substância que permite nós sentirmos o mundo espiritual, o nosso Deus. Então isso é muito importante. O que não é adoração é tudo isso aí, meus irmãos, e mais algumas coisas que são absurdos que nós temos visto por aí afora. E pode ser que esteja até dentro de nossas igrejas. Um culto prestado a Deus. O tabernáculo possuía uma liturgia centralizada em Deus. Ora, se o tabernáculo possuía uma liturgia centralizada em Deus, a igreja atual ela possui uma liturgia centralizada em Cristo, ou seja, ela é cristocêntrica. Observe o que o Senhor determinou lá no tabernáculo, mediante os 10 mandamentos, o decálogo. Observe Êxodo 20, o verso 3 e o 5. Para os irmãos entenderem como que o nosso Deus pensou muito bem a questão da adoração. Primeiro, exclusiva a Ele. E aí o Senhor coloca assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Observe os verbos, eu quero que os irmãos observem os verbos. Não ter diante. Eu não posso possuir. Eu não posso ter. Está fechado. É um verbo. Olha só a outra parte. Não farás para ti imagem de escultura. O Senhor está falando assim, ó, você não pode ter, você também não pode fazer. Aí alguém pode falar assim, não, mas eu não tenho, mas eu faço para vender. E aí eu posso, porque é meu meio de vida. Não, não pode fazer. De forma alguma, o Senhor está determinando. Não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não faça como os egípcios. O culto egípcio tem tudo isso. No meu não. O Senhor está dizendo, no meu culto será exclusivamente para a minha honra, para a minha glória. E aí ele fala também assim, ó, não encurvarás. Aí alguém fala, não, eu não tenho na minha casa, eu também não faço, mas quando eu visito alguém, eu me curvo. Então, quando eu passo diante de um poste ídolo, eu me curvo. O Senhor está falando, não se encurvará. Ou seja, o Senhor está fechando todo um leque, a qual o homem pode tentar burlar, e ele fecha tudo. E aí o Senhor está falando assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ele está falando assim, ó, não faça nada quando se trata de imagens de escultura. Deixe isso para lá. Ah, mas há uma adoração que todo mundo tem que fazer quando passar em frente o poste ídolo. Não se encurvará. Os outros fazem, vocês não. Vocês são povo exclusivo, meu. São uma geração eleita. Então, não faça, vocês são santos. Eu sou santo e eu quero um povo santo. É assim que o Senhor está colocando. Então, observe como o Senhor trabalha. Ele não deixa brecha, não deixa espaço para que o homem possa argumentar. Ah, pequei porque isso, porque... Não, está bem fechadinho na lei. Amém? O tópico 1.2 diz o seguinte, tudo com organização. Organização está na natureza do povo de Deus, porque o nosso Deus requer assim, ele sempre quis, ele quer e ele vai requerer assim, porque o céu é organizado. Observe isso, o tabernáculo possuía um culto ortodoxo. E aí vamos pro grego,
E o grego, essa palavra ortodoxa faz parte de duas palavras. Na realidade, é uma junção de duas palavras. A primeira é ortos, que significa reto. E a outra é doxo, que significa fé. Ou seja, uma fé reta, uma fé sem desvios, uma fé íntegra. E aí, meus irmãos, nós passamos a ter essa noção que o nosso Deus tem um culto puro. O culto a qual o seu povo devota a ele é puro, é com sentido, existe uma racionalidade. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que nós temos que ter um culto racional e o povo de Deus tem uma racionalidade. Ele sabe por que ele está adorando, ele entende o sentido, ele sabe para quem ele está adorando e ele sabe o porquê que isso ocorre. Ele entende todo o processo de uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, o povo de Deus possui um culto racional, compreende, sabe o que está fazendo. O culto também ele é decente, existe decência nesse culto, ele não é indecoroso. Esse culto, ele passa por questões que o mundo pode até ter exageros, os pagãos podem até ter exagero, mas o povo aqui não. Lá os pagãos se cortam, lá os pagãos entram em transe, fazem coisas absurdas. Não. O culto ao nosso Deus, ele é decente. O culto também tem ordem, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim, porque ele tem propósito. É bom, é agradável e é perfeito, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12. Bom, agradável e perfeito. O culto ao nosso Deus, ele tem essa ordem. Isso não é maravilhoso? Isso não é motivo de alegria de pertencermos a um Deus que ele tem tudo muito bem organizado e ele deu isso, esse conhecimento a nós? Maravilha! Mas vamos adiante? Ainda aqui no tópico 1.2 diz o seguinte: tudo com organização. Nadab e Abiú agiram de forma heterodoxo. Olha só. Agora nós vamos compreender essa palavra também unida por duas palavras. Hétero, diferente, e doxo, fé, como já vimos anteriormente, ok? O que Nadab e Abiú fizeram? Eles fizeram um culto diferente do que era previsto. E aí, Levítico 10:1 diz o seguinte: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Ó, já começou errado, era incensário deles. O tabernáculo possuía os seus utensílios. Tomaram o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. De onde deveria vir um fogo? O fogo deveria vir do holocausto, lá da entrada do tabernáculo. Era de lá que deveria vir o fogo para dentro, para ser utilizado ali dentro no Santíssimo. Eles fizeram isso, pegaram fogo não sei de onde e levaram. Eles utilizaram utensílios que não era o utensílio destinado, consagrado àquele culto. E eles tomaram uma posição que não era deles. O único que poderia fazer isso era o seu pai Arão, que era o sumo sacerdote. E deveria ser feito quando? No dia do perdão, uma vez por ano, o Yom Kippur. Então, eles fizeram tudo errado. Quebraram os preceitos. Fizeram de forma heterodoxa, ou seja, uma fé torta, diferente do que o Senhor previu, que era ortodoxa, uma fé reta, perfeita, pura. Então, meus irmãos, nós observamos isso nos dias de hoje. Isso é muito triste. Sabe por quê? Há grupos de worship que cantam, que têm sua função de cantar na igreja, e durante o culto, o camarada ele tem a ousadia de colocar um arranjo de uma música do mundo no meio de uma música que é a adoração a Deus. Isso é absurdo. Estão fazendo isso. Estão fazendo isso e fazem rindo e não tem nenhum tipo de temor. Isso não é adoração. Isso é Nadab e Abiú,
E o Senhor vai requerer, estão morrendo. Já morreram espiritualmente, estão morrendo e podem até morrer fisicamente. Então não se brinca com esse Deus. E as pessoas estão fazendo isso, fazendo culto diferente. Não existe culto diferente. Outra coisa que estão fazendo, meus irmãos, no nosso meio, e aí a Assembleia de Deus, estão tirando os hinos a qual nós cantamos do inário e colocando outros tipos de música. Ora, onde nós vamos parar? Vocês sabiam, meus irmãos, que o culto, a nossa liturgia assembleiana tem todo um sentido? Por que nós cantamos 3 hinos do inário no início do nosso culto? Olha só, um hino nós cantamos em adoração ao Pai, outro hino nós cantamos em adoração ao Filho e o outro nós cantamos em adoração ao Espírito Santo. E isso demonstra uma racionalidade do culto, é a nossa Assembleia de Deus, mas muitos desconhecem isso e estão tirando o inário. Não pode. Pastores que estão tirando, não, porque nós precisamos de uma roupagem mais jovial. O jovem, ele adora o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é o Deus do jovem, é Deus do velho, é Deus da criança, é Deus de todos. Então, não sou eu que tenho essa credencial para mudar. Os nossos pais já colocaram isso e funcionou muito bem até aqui. Não remova os marcos antigos. Estão removendo os marcos antigos, mudando toda a liturgia do nosso culto assembleiano, a qual o Espírito Santo já se agradou tanto, meus irmãos. Quantas manifestações maravilhosas na história da nossa igreja. E estão tirando isso. Isso é um absurdo. Nadab e Abiú, não podemos cair nesse engodo, nessa maldição. Portanto, é dia de trazermos à memória os nossos jovens, a valorizar o inário, a valorizar a nossa liturgia, porque tem um sentido, não foi feito de qualquer jeito, tem racionalidade, tem adoração. Amém, meus irmãos? Somos assembleianos? Então, façamos coisas dos assembleianos. Vamos seguir o que os nossos pais colocaram. Amém? Seguindo adiante, o tópico 2 diz o seguinte: cultivando a reverência e obediência. Bom, lá na ciência da religião, se fala sobre a geografia do sagrado. A geografia do sagrado, ela é importante, porque é o local onde se dirige uma adoração. E o nosso Deus, ele preza por isso. Olha só o que diz Êxodo 3:5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que é terra santa? Porque o próprio Deus estava ali. A presença de Deus em um determinado lugar santifica o lugar. Aquele lugar agora é um lugar separado. Aquele lugar agora pertence ao Deus Todo-Poderoso. Tirar as sandálias. Tira as imundícias, porque quando você anda por os lugares, vai ficando preso. Imundícia vai ficando sujeira presa de outros lugares no solado. Então, quando se chega no lugar santo, é necessário, meus irmãos, tirarmos as impurezas. Tira as impurezas. Tira a mente suja. Tira o pensamento das Netflix da vida, dos YouTube, do funk, das coisas horrendas desse mundo. Tira tudo isso e se coloca diante do Deus Todo-Poderoso. Quando chegarmos para cultuar esse Deus, nossa mente deve estar santa. As sandálias, fica tudo lá fora. O oriental tem muito disso, sabia? Não se anda de sandália calçado dentro de casa. O calçado que é utilizado lá fora não se usa lá dentro, porque eles entendem que gera impureza. Gera impureza, porque você traz sujeira lá de fora para dentro do santo. Ok? Trazendo isso para a nossa realidade. Então, o nosso Deus, ele, quando está sendo cultuado e a sua presença está em um determinado lugar, em uma geografia, e a geografia, entenda, pode ser um quarto, pode ser uma sala, pode ser um templo, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser o mundo. Ou seja, onde o Senhor está sendo adorado, onde ele se manifesta, tem que tirar as imundícias, tem que tirar as impurezas. Amém? 2.1. O tabernáculo ensina sobre reverência. A palavra reverência, ela vem do latim reverentia, que significa
temor respeitoso. Esse temor respeitoso, ele passa por vários aspectos da vida do ser humano. Mente, atitude, falar, ver, vestir, andar, tudo isso está dentro dessa questão da reverência. E a irreverência ela pode eclodir nas vestimentas, sensualidade exacerbada dentro da igreja. Mas eu vim no domingo foi para adorar. Não veio, porque está exalando sensualidade, está demonstrando sensualidade. E o que está acontecendo? Alguns estão perdendo o foco. Se eu estou tirando o foco que é Deus, então eu estou sendo irreverente. Celulares, porque eu estou no Instagram, porque eu estou no WhatsApp respondendo, porque absurdos. Irreverência. O culto, ele tem que ter reverência. Flertar. Ora, estamos falando para os jovens, mas também acontece com adultos. Dentro da igreja, flertar. Pode acontecer isso? Pode acontecer. É um ato de irreverência. Quer ter alguém? Dobra o joelho e pede ao Senhor, porque Ele dá. Do jeito que você pedir, Ele dá. Ele me deu, Ele teve misericórdia de mim, não vai ter misericórdia dos jovens? Então, meus irmãos, olha só, flerte. Isso aí é uma coisa que tem que ser falado com os jovens, ok? A adoração é exclusiva com o Eterno. Inquietação. Entra, sai, muda de lugar. Banheiro. Nós devemos ser um povo educado. Passa-se no banheiro, faz tudo que tem que ser feito. A não ser que está doente ou que está tomando um medicamento, algo do tipo. Tudo tem que ser muito bem pensado. Mas por irreverência, por inquietação, aí não. Por comércio, sorteio. Meus irmãos, nós tivemos uma lição dos adultos do pastor Valdir, algum tempo atrás, que ele falava exatamente sobre isso. Nossos cultos não podem ter sorteio, rifa, em cima do púlpito, e isso é muito comum. Não pode, é adoração a Deus. Quer fazer sorteio, quer fazer rifa, faça lá fora, mas durante o culto não se pode fazer isso. É irreverência. Imagina o tabernáculo, Moisés falando assim, Arão, vamos fazer o sorteio aí para quem deu a oferta maior. Vamos fazer o sorteio aí, Arão, para ver quem entende isso. Dá para... É a sinceridade do culto. Nós precisamos ter essa ortodoxia, sabe? Quando isso sai, meus irmãos, perde-se o sentido, as almas não se convertem, não há batismo com o Espírito Santo. Vem o próximo aí, comércio, sabe? Olha, meus irmãos, não sei se já aconteceu, mas eu já presenciei pessoas que foram... cantar ou ministrar e gastaram quase meia hora vendendo livro e CD, falando preço em cima de púlpito. É irreverência. Pode ser avisado lá no final, depois que o culto ocorreu, nos avisos, pode, mas vamos ministrar a palavra? Vamos ministrar louvor à igreja? Amém? É só isso, é exclusivo, sabe? Umas coisas absurdas que têm acontecido. Alimentação, sabe? Comendo dentro da igreja, mastigando chiclete. Como que vai ser batizado com o Espírito Santo? Como que vai falar línguas desse jeito? Não vai conseguir nunca, porque está ocupado. Entretenimento, sabe? Distraído. Fujamos das distrações e tenhamos um culto com reverência. Amém, meus irmãos? Vamos passar para os jovens. A aula é para isso, né? Ela tem um sentido teológico, ela tem um sentido espiritual, ela tem um sentido comportamental também, ok? Tópico 2.2, a coluna de nuvem e a obediência a Deus. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu já vi pregadores falando assim, havia uma coluna, uma nuvem durante o dia e havia uma nuvem durante a noite. E colocava como se isso fosse duas coisas distintas. Não, a mesma nuvem, ela de dia era sombra, mas à noite essa mesma nuvem ela estava aquecida, tinha fogo nela, ok? Então, em algumas bíblias isso foge, isso some, sabe? Não há essa distinção, deixa uma coisa meio obscura. Tá? Então é até importante ver as questões das versões bíblicas, ok?
A nuvem, ela orientava quanto à mobilidade e à direção. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movimentava, o povo se movimentava e o povo seguia ela. E essa nuvem ela tinha um caráter também protetivo. Havia um cuidado protetivo. De dia, o sol não queimar. Sol de deserto. Havia sombra. E de noite, havia fogo para aquecer, porque de noite é muito frio no deserto. Então, essa nuvem presente dava recursos, direção para que o povo pudesse sobreviver em um deserto. O mundo é um deserto. E agora? E com a igreja? Lá eles tinham essa coluna de nuvem. E aqui? O que nós temos? A igreja. A igreja tem o Espírito Santo. Olha só 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habitando em nós. Somos aquecidos. Nós temos o refrigério. Nós temos a sua direção. Tudo isso o Espírito Santo proporciona para nós, a igreja. Observe Romanos 8, 14 ao 15, diz o seguinte, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito a qual está sobre nós, ele nos orienta, ele nos capacita, ele nos dá vigor para que possamos caminhar nesse deserto que é o mundo. Amém? Até que chegamos em Canaã. O tópico 3 diz o seguinte, a oferta a Deus. Quando nós falamos em oferta, esse é um tema muito complexo que tem trazido muitos questionamentos, principalmente agora, atualmente. Isso porque há muitos escândalos, há pessoas mal intencionadas que têm se aproveitado disso. Mas o Deus Todo-Poderoso dará um limite sobre isso. É importante nós distinguirmos o que é o dízimo e o que é a oferta. Dízimo, no hebraico, é masé. Masé é 1 de 10, ou seja, 10%. E esse dízimo, ele é uma ordenança. Observe aqui, olha, Deuteronômio 14, 22, separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Ou seja, esse dízimo era dado pelaquilo que o povo ganhava. A plantação durou um ano, então eu vou colher ao final de um ano? Ok, vou tirar a 10ª parte. Então ela tinha um princípio ali na agricultura. Agora, no nosso tempo, o que é? Nós recebemos anualmente? Não, nós recebemos mensalmente, alguns semanalmente, quinzenalmente. O importante é que quando recebermos, nós entregamos. Nós pagamos dízimo? Não, nós entregamos. Porque o dízimo é um ato de obediência, a qual nós olhamos para Deus, reconhecemos que ele deve ser honrado com tudo, não somente com uma vida santificada, não somente com falar, não somente com pensar, não somente com vestir, não, é com tudo. Significa que o Senhor coloca à prova a questão do dinheiro, para que nós não venhamos a ter um coração duro, sabe? Voltado à ganância. E isso é muito importante, meus irmãos, mas isso é muito extenso. Eu só estou colocando a questão do dízimo para nós podermos diferenciar, porque nós vamos falar agora de ofertas, tá? Esse tópico 3 ele vai tratar da oferta. Mas ainda aqui, para a gente fechar a questão do dízimo, ó, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, do 9 ao 10. Ora, o dízimo tem esse princípio. Ele é uma ordenança, mas ele também tem bênção. O Senhor, ele colocou uma ordenança para fazer, porém há uma bênção. Resultado positivo para aquele que dizima, o dizimista. Amém? Mas vamos para a oferta. Já sabemos mais ou menos como funciona o dízimo, ok?
trazemos para a oferta. As ofertas, meus irmãos, há de 12, até mesmo 18 tipos de ofertas a qual os israelitas trabalhavam e ainda trabalham, sabe? Ainda exerce isso, essa prática, tá? Essas ofertas, elas têm algumas características ou aspectos, elas eram voluntárias, com exceção de uma que nós vamos falar já já. Era uma atitude que o próprio indivíduo tomava. Ela tinha um viés de gratidão, ela tinha também um viés de reparação, no caso de, olha, eu fiz algo que eu gerei prejuízo para o outro, então eu vou fazer uma oferta de forma a restituir o que o meu próximo teve de prejuízo. Havia esse princípio também. Também de engajamento, por exemplo, vamos fazer o tabernáculo, precisamos de recurso. E aí todos se mobilizaram, sabe, trazendo recurso para que pudesse ser erigido o tabernáculo e todo o seu aparato. Ele também tem um princípio de solidariedade, tá? Essas ofertas, elas envolvem também a questão de ajudar o próximo, de trazer um conforto para alguém que está passando por necessidade. Os judeus chamam isso de justiça social, que é o quê? Tornar mais justo a vida de alguém. Tá? Se você tem um recurso, você dá ao outro, de forma que o outro possa ter também um conforto e não venha a passar necessidade. Então, é uma questão também de justiça social, ok? O 3.1 diz o seguinte, a oferta alçada e a oferta voluntária. Vamos falar primeiro da oferta alçada. Essa oferta alçada era aquela oferta que era levantada. Alçada significa levantada, ok? Então, trata-se de uma oferta com um fim específico. A oferta alçada, ela tinha um propósito. E aí, se nós observarmos, quando o povo foi fazer o tabernáculo por ordenança do Senhor, eles começaram a trazer braceletes, sabe, suas joias, entregava tudo, porque havia um propósito, havia uma finalidade para construir o tabernáculo. Atos capítulo 11, verso 28, também mostra uma questão de uma oferta alçada. Essa oferta alçada foi quando a igreja de Antioquia levanta uma oferta para ajudar a Irmandade de Jerusalém, porque Ágabo falou, olha, haverá um tempo de seca, de grande fome, e ele falou isso profeticamente. Então a igreja se preocupou, levantou o recurso e enviou para Jerusalém para ajudar os irmãos, oferta alçada. Então ela envolve para construir o templo, para construir uma sala, para melhorar o templo, comprar um instrumento, ela envolve para ajudar um irmão, enfim, a oferta alçada ela envolve isso e ela mobiliza, sabe, o conjunto, ela mobiliza o corpo, ela mobiliza o povo de Deus. Amém? Entendemos a oferta alçada, nós vamos para a oferta voluntária. A oferta voluntária ela já não é como a oferta alçada, que tem um propósito. Trata-se de uma oferta sem um fim específico, uma ação de graça. Talvez isso ainda aconteça na sua irmandade, na sua comunidade aí. O irmão fica muito feliz, sabe? Aconteceu algo maravilhoso e ele resolve fazer um culto de ação de graça. Fala, pastor, eu gostaria de um culto de ações de graça na minha casa. E ele chama os parentes, ele chama os vizinhos, ele faz esse culto porque ele está alegre, sabe? É uma atitude voluntária. Então, essa oferta voluntária, ela envolve também, eu vou dar algo, eu vou ofertar uma quantia, eu vou ofertar um pouco do que eu ganhei com a igreja, com o meu irmão, ou seja, de forma que é voluntária, porque ele ficou alegre, ele tem um coração devotado àquilo, ele quis aquilo, tá? Não teve uma ordenança, sabe? Ele fez aquilo de bom grado, ok? E aí você observa lá em até 9:22, o povo já havia sido liberto, os inimigos do povo de Deus haviam sido mortos e agora eles estavam alegres, felizes, então aconteciam as ofertas voluntárias. Atos 4, 36 e 37, Barnabé ele vende a sua propriedade e ele entrega toda a renda daquele negócio aos pés dos apóstolos, ele entrega tudo, oferta voluntária, ok? Então, essa oferta voluntária, ela parte de um coração alegre, que
ele quer, sabe, demonstrar de alguma forma gratidão por algo que ele recebeu, ok? E o tópico 3.2 diz o seguinte, a oferta de primícias. Ora, essa oferta de primícias, ela é diferente, porque aqui ela tem uma ordenança. Essa oferta de primícias, ela passa por uma ordenança. O Senhor nosso Deus determinou que acontecesse dessa forma. Assim como o dízimo requer a primícia, ou seja, eu tiro a 10ª parte primeiro, eu tiro do Senhor e depois os 90 é meu, né? Então, nessa oferta de primícias, nós temos a ordenança e ela serve como um memorial. Ela também passa por um sacrifício primeiro do animal e depois o resgate do homem. Como que é isso? Lá em Êxodo 13, do verso 12 ao 16, o Senhor vai falar assim, olha, todo primogênito da criação dos animais devem passar pelo sacrifício, devem ser me dado, sacrificado a mim. Porém, os homens, as crianças que nascerem, essa eu resgato. Vocês não sacrifiquem, mas resgate. Porque os seus filhos podem perguntar, por que nós fazemos assim? E aí o Senhor fala, vocês vão ensinar seus filhos de que forma? Nós éramos escravos no Egito, e um dia o Senhor passou no Egito e ele matou os primogênitos dos egípcios. Porém, os primogênitos do seu povo, ele resgatou. Ele não permitiu que o anjo da morte ceifasse. Então, isso é um memorial. A oferta de primícias, ela parte dessa forma, que eu tiro primeiro, o primeiro que eu vou tirar, eu vou dar ao Senhor. Então, isso é um princípio a qual nós devemos executar. Né? Executar. Às vezes as pessoas falam assim, eu entreguei a oferta, eu entreguei o dízimo, mas como que você fez? A questão é, como foi feito? O Senhor se preocupa muito em como foi feito. Se lermos Malaquias, meus irmãos, do início ao fim, nós vamos reparar que o povo até mesmo ofertava, mas ofertava de forma errada. Dizimava de forma errada. Eles pegavam o que tinha de pior para dar para o Senhor. E eles falavam assim, não, mas nós estamos fazendo. Não, vocês estão me roubando, vocês estão me dando o que é de pior. Me dando um animal cego. Estão fazendo as coisas de qualquer jeito. As coisas do Senhor devem ser feitas com decência, com ordem. O culto deve ser racional. Então, meus irmãos, precisamos passar isso para os jovens. Ensine para eles, olha, quando você receber, você for entregar o seu dízimo, faça dessa forma. Olha, tire primeiro do Senhor, sabe? Depois você faz as outras coisas. Isso é um princípio. Isso é um princípio. O Senhor honra isso, Ele gosta disso, porque é um Deus de detalhes. E isso é muito maravilhoso. Meus irmãos, espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. E eu peço que, se você gostou, se inscreva no canal, sabe? Deixe seu like, compartilha isso com outros professores. Se quiser fazer alguma pergunta ou comentar algo, deixe aí nos comentários, eu procuro responder, ok? Então, que Deus abençoe. Eu desejo e eu faço minhas preces, meus irmãos, eu oro muito por esses inscritos deste canal, sabe? Eu apresento ao Senhor. E o que eu tenho pedido para o Senhor é que o Espírito Santo tome a mente desses professores, sabe? Se aposse das suas bocas e quando eles falarem, que os corações possam arder, sabe? Da maravilhosa presença do nosso Deus e haja, sabe? Mudança de vida, haja que seja algo virtuoso para a igreja. Então, meus irmãos, estes são meus votos, que você seja uma tocha diante da sua classe. Então, fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.